Você aí que está trabalhando no momento como CLT e pensa em estar empreendendo e tal, está consumindo conteúdo ali, tem as ideias na cabeça e quer poder executar e tudo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que pelo menos, né, eu falo isso sempre aqui, mas é porque é a verdade, pelo menos depois desse vídeo aqui, você vai conseguir ter uma clareza sobre esse tipo de decisão, tá? Porque não é simples não, e toma cuidado com ir pela cabeça dos outros. Antes de mais nada, né, aquele nosso ritual de sempre, para você que não me conhece aí, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade onde nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Eu crio conteúdo em rede social, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e no TikTok também. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Segue a gente lá, que sempre a gente está trazendo conteúdo informativo e de bastante qualidade. Muito comum eu receber nas minhas redes sociais, principalmente no TikTok lá, pessoas que estão querendo empreender, a pessoa está com algumas ideias na cabeça e tal, algumas pensando em largar o trabalho dela, aquele trabalho ali que paga as contas dela, para poder já sair abrindo uma empresa, né, aprendendo a vender, conquistando um público ali e tal. E hoje meu recado, cara, vai para você, entendeu? Não vou te falar tudo o que você quer, tá? Até porque eu não sou seu pai, mas eu te falo de uma forma aqui que você consegue pelo menos calcular os riscos ali e entender do que se trata tomar uma decisão tão importante assim. Quando você está trabalhando ali como um CLT, né, na maioria das vezes você está entendendo aquele clima da empresa que você está trabalhando ali e tal, seja como concurso também. Inclusive eu já vi várias pessoas me seguindo nas redes sociais lá que querem sair do concurso para poder empreender. Então fica comigo até o final também, que esse vídeo serve para você, tá? Aí chega aquele determinado momento ali, onde você olha para o cenário da empresa que você trabalha e você não se enxerga trabalhando ali, né? E nada errado nisso, viu, galera? Cada um entende, né, a vida que quer levar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando muitas vezes você olha determinadas situações de outras pessoas na rede social, porque eu tenho certeza que você olha, cara, você acaba olhando uma coisa boa ali, a vida que a pessoa tá fazendo, o carro que ela anda, a casa que ela tem e tal, e principalmente quando essa pessoa fala muito sobre empreender ali, as pessoas estão querendo viver aquilo. E quando você tá consumindo esse tipo de conteúdo, né, de empreendedorismo, de sucesso, as pessoas, né, com bens materiais ali e tal, a gente acaba se vendo, né, naquele tipo de vida que a pessoa tá ali. Só que um cuidado que a gente precisa ter é justamente porque as pessoas, né, elas vivem uma vida diferente da nossa, entendeu? Então se aquilo que está na rede social ali é verdade ou é mentira, aí já é outra situação. Mas o fato é que a vida da pessoa ela é diferente da nossa. Então caso você aí que vive no CLT, que paga suas contas, ou que mora com sua família, ou mora sozinho, que seja, você já tem um padrão de vida ali, né? Não tem, que nem eu falei, não tem nada de errado você querer empreender, abrir uma empresa e tal. Só que você, nesse caso, você tem que ter um cuidado muito maior, que é justamente o cuidado de não ficar fraco relacionado às contas que você tem que pagar ali no decorrer dos meses. Até para as coisas começarem a funcionar, né, começarem a dar certo, você começar a ter retorno ali financeiro e que isso motive você a continuar, né? Mas enquanto isso não acontece, você acaba, na maioria das vezes, né, a pessoa quando ela toma a decisão, né, de poder já sair do emprego ali e abrir um negócio, ela vai percebendo com o tempo que as coisas não são tão fáceis assim quanto parece, quanto é vendido em rede social, né? Até você poder conquistar os clientes ali, até você conseguir ter o mínimo de uma base financeira que paga um pouquinho das suas contas, é difícil, entendeu? Então a minha dica para você é justamente fazer aos poucos. Eu falo uma coisa que eu sempre fiz, tá? Então eu posso falar aqui com base na minha realidade. Quando você está trabalhando no seu trabalho como CLT ali e pretende estar empreendendo, tanto na área que você trabalha ou em outra área, eu, no caso, faria as coisas em paralelo, tá? Dedicaria, né? Até porque aquele trabalho onde você está como CLT está pagando suas contas, entendeu? Não saia dele na loucura da noite para o dia. Isso pode ser muito ruim para você, né? E eu falo com base em realidade, sabe? Eu vejo pessoas, às vezes a pessoa tem um filho, inclusive, e quer sair na loucura para poder, né, viver essa vida de empreendedorismo aí do zero, tá? Vida sem padrinho, sem ninguém para te colocar lá. Ou seja, você vai ter que abrir a mata do seu jeito. E quando você vai fazendo em paralelo ali, por mais que seja difícil e muito cansativo, né, eu não vou ficar negando aqui que é cansativo, porque é muito, sabe? Você tomar conta do seu trabalho lá como CLT e poder empreender depois, sabe? No horário vago ali. É difícil, até porque todo mundo tem uma vida para poder seguir, né? Nem todo mundo vive em função do trabalho. Mas nesse momento, onde você está trabalhando ali e empreendendo no outro horário, vira um pouco mais fácil, até para você poder entender que mercado que você está atuando,
entendeu? Os clientes te entender, as pessoas sabendo que você trabalha com aquilo, sabe? E você poder pegando confiança no decorrer do tempo. Isso facilita demais, galera. Eu falo isso porque já presenciei várias vezes de pessoas que quer largar tudo, entendeu? Quer chegar, não, eu vou abrir uma empresa aqui, abre um MEI, abre um outro, uma limitada que seja, né? Porque tem atividade que não é permitida no MEI. Aí a pessoa abre uma empresa e já quer, tipo assim, da noite pro dia fazer o salário que ela fazia como CLT. Isso eu não vou ficar falando para vocês aqui, tá? Até porque na maioria das vezes dá ruim, e dá muito ruim. A pessoa tem que entrar em dívida ali com menos de um ano para poder segurar, né, as despesas pessoais ali. Então vai na minha, começa devagar, sabe? Você que está trabalhando como CLT, vai fazendo aos poucos ali, vai entendendo o mercado que você está atuando, a questão de caixa também, o fluxo de caixa de uma pessoa que empreende é diferente de uma pessoa que é CLT, entendeu? Então a gente precisa poder entender isso também. Tem situações, galera, onde muitas vezes a pessoa que está trabalhando como CLT ali, ela vai fazendo em paralelo, ela descobre que esse paralelo, né, esse trabalho aí que poderia ser uma segunda renda e futuramente empreender de fato ali, ela começa a ver que aquilo não era para ela, entendeu? Então nesse momento, quando você já tem o seu trabalho como CLT ali ou num concurso, você acaba podendo escolher, entendeu? Até porque você vai estar com suas contas pagas referente ao trabalho que você já tem ali, né, de segunda a sexta e tal. Então, isso acaba dando mais tranquilidade também. E uma coisa que eu acho importante aqui também da gente poder orientar as pessoas, nem sempre o que você vai empreender naquele momento ali, aquela vontade e tal, com o passar do tempo, você vai vivenciando aquilo ali, você vai querer seguir aquilo. Eu conheço várias pessoas que, tipo assim, essa pessoa estava querendo muito fazer aquilo, estava com o trabalho dela, mas ela queria poder fazer uma renda extra e tal, e estava com desejo também de futuramente poder abrir uma empresa de fato, sair do CLT, né, se concretizar ali, solidificar o trabalho dela, e ela percebeu com, sei lá, um ano, falar, eu acho que isso aqui eu não quero seguir não, entendeu? Você imagina se ela tivesse desistido do trabalho dela lá para se arrepender depois. As pessoas fazem isso com curso superior muitas vezes, entendeu? Faz um curso ali, mas não me investo trabalhando. Aí troca, vai fazer outro curso. Cara, isso é normal, entendeu? Mas o que eu quero falar para você aqui é que na maioria das vezes, como o meu público é micro e pequenos empreendedores, eu vejo várias pessoas que saem tomando essas decisões aí sem pensar, entendeu? E não dá, cara, não dá. Você não tem ninguém ali para ficar investindo em você o tempo inteiro. É só você e você. É isso que a gente precisa entender, tá? Então, nesse caso, quando você acaba soltando, né, tipo assim, largando a mão de tudo para poder empreender ali, eu acho arriscado, tá? E acaba, como eu falei, né, você não tem uma pessoa que está por trás ali bancando aquilo, caso dê errado, você acaba, né, vendo aquele erro ali e sofrendo por aquilo, entendeu? Então, a minha dica para você quer sair do seu CLT, você não tem para onde crescer lá, ou você não se vê trabalhando mais aquilo, faz alguns testes, consome alguns conteúdos relacionados a isso, mas não fica só consumindo conteúdo de pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, entendeu? Ah, que é muito bom, que dá para ficar rico, que não sei o quê. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Tomar muito cuidado com isso. Não é ser pessimista não, tá? Não é ser pessimista não. É poder justamente lidar com a realidade, tá? Então é bom, eu sempre falo isso, veja a pessoa às vezes falando mal. Veja uma situação ali, né, do determinada empresa que você quer seguir, o que você quer fazer e tal. Alguma pessoa falando mal. Não fica ouvindo só o bem não, tá? Porque na maioria das vezes, a vida não é assim, né? A vida você tem escolhas ali e tem consequências também, entendeu? Então é justamente isso. Toma cuidado, vai devagar, tenta analisar, estudar um pouco sobre aquela decisão que você tem ali. Mas só para vocês terem uma ideia, eu quando fui empreender, né, decidi abrir meu escritório e tudo, eu fiquei trabalhando como CLT bastante tempo, né? Tanto comecei lá em 2016, na época de estágio, depois eu fui contratado e tudo. Só que eu sempre quis trabalhar com contabilidade, entendeu? Entender sobre finanças, vender o meu serviço e tal. E eu fui fazendo isso aos poucos também, tá? Quem, inclusive, que é cliente meu e me segue aqui, vai saber que a gente já sempre fez imposto de renda, eu abri uma empresa aqui, outra ali, controlava o faturamento, sabe? Sempre estava trocando ideia com o cliente, fazendo meu trabalho em paralelo, né? A partir do momento que eu vi que aquilo, eu queria seguir aquele lado ali, eu acabei trocando uma ideia no trabalho onde eu trabalhava, falei assim, olha, eu tô querendo fazer isso e aquilo e tal, arrumem outra pessoa aqui, porque em tal prazo eu tô saindo. Inclusive, no momento lá, eles acharam, né, que eu tava blefando e tudo, só que eu tava muito concreto no que eu queria fazer, entendeu? Então foi justamente isso, acabou que, poxa, fica um clima mais agradável, sabe? Você não sai brigando com ninguém, você não sai da empresa, né, de mal de alguém ou alguma coisa do tipo. Não,
entendeu? Você simplesmente é franco com a pessoa. Fala, olha, eu tô saindo da empresa por causa disso, disso e disso, é uma vontade minha, eu já venho me programando e tal, e eu vou ter que tomar essa decisão. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente precisa, eu sempre gosto de ter aquela analogia de abrir, deixar as portas abertas, entendeu? Então se você é franco e sincero com a pessoa ali que tá trabalhando com você, né, o seu chefe ali e tal, eu acho que a gente não sai perdendo relacionado a isso, entendeu? E acaba também a consciência ficando um pouco mais leve, né, se tratando do desafio que você tem pela frente, entendeu? Que você vai precisar ter uma cabeça boa. E se você está com dúvida relacionado a isso, você quer entender sobre uma empresa que você quer abrir, qual mercado você quer atuar ali e tal, entre em contato com a gente, tá? Aqui no escritório a gente recebe pessoas que estão com desejo de poder, né, trabalhar com determinado negócio, investir em determinada área ali e tal, e a gente gosta de poder orientar a pessoa, né, da forma de trazer alguns casos reais, de poder estar trocando uma ideia, de entender a percepção que a pessoa tem relacionado àquilo que ela quer vender ali, entendeu? E acaba que dá mais uma certa tranquilidade para a pessoa, tá? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? Tanto pela descrição que eu vou deixar das minhas redes sociais aqui, quanto nos comentários também. Eu vou adorar poder entender o caso que você está vivenciando, né, a situação que você está vivenciando aí, e colaborar de alguma forma. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero te pedir só uma coisa. Toma cuidado com quem fica falando para você sair do seu trabalho para ontem. Entendeu? Abre uma empresa para ontem, sabe? Tá tudo na urgência, na emergência ali, aquela coisa toda e tal. Toma cuidado, tá? Às vezes a pessoa só tá querendo vender um certo sonho para você ali, que quando você for ver na realidade, você pode se frustrar relacionado a isso, tá? Toma cuidado, nada, principalmente uma decisão séria dessa, não toma de hoje para amanhã não, tá? Calma, relaxa, sabe? E qualquer coisa, entre em contato com a gente.